Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sobre os golpes de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. E assim seja, graças a Deus. Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Vamos lá nos itens de 7 a 10. Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. No item 7. Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Isso está lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 25. No item 8. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado aos doutos e aos prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo, porquanto, na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhes deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e aos humildes, que diante dele se prostram. No item 9. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão pouco esforço façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram, de boa fé e com humildade, a luz do que daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam, talvez, que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do alqueire, por isso ele a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que os só cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deva fazer, nem lhe cabe dizer: se me queres convencer, tens de proceder dessa ou daquela maneira em tal ocasião e não em tal outra, porque essa ocasião é a que mais me convém. Não se espante, pois, os incrédulos, de que nem Deus, nem os espíritos, que são os executores da sua vontade, se lhes submetam às exigências. Inquiriram de si mesmo o que diriam se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever, fosse o que fosse. Deus impõe condições
e não aceita as que lhe queiram impor. Escuta bondoso os que a ele se dirigem humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. No item 10. Perguntar-se-á, não poderia Deus tocá-los pessoalmente por meio de uma manifestação retumbante, diante das quais se inclinassem os mais obstinados incrédulos? É, fora de toda a dúvida que o poderia, mas então que mérito teriam eles e, ademais, de que serviria? Não se vêem todos os dias criaturas que não cedem nem à evidência, chegando até a dizer: ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Esses se negam, assim, a reconhecer a verdade. É que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, nem o coração para senti-la. O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? Necessário é que antes se lhe destrua a causa do mal. Daí vem que, médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa ao abandono aqueles de seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se lhe abrirão. Quer, porém, que isso se dê de própria vontade, quando, vencido pelos tormentos da incredulidade, eles venham de si mesmos lançar-se-lhes nos braços e pedir-lhe perdão, quais filhos pródigos. Encerramos aqui uma parte do capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Agradecemos ao Mestre Jesus todo o amparo e proteção. Seja nosso guia, Senhor, hoje e sempre. Auxilie-nos a sermos tão bons como o Evangelho nos ensina, a sermos mais amáveis, pacientes e resignados perante as provações que precisamos viver. Que Jesus nos abençoe sempre.